Últimas notícias do São Paulo, bora falar que a CBF definiu a data do confronto entre São Paulo e Flamengo. O STJD acabou punindo ou denunciando o São Paulo por conta de um fato curioso. Trazer detalhes também sobre o mercado da bola, o giro de notícias trazendo mais informações ou corroborando uma informação que a gente já vem conversando sobre o zagueiro Alan Franco. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube, giro de notícias sobre o tricolor paulista, começando. Alan Franco renova. Ontem trouxemos a informação de que com o jogador já está tudo basicamente confirmado e também de que o Alan Franco não assinaria um pré-contrato com qualquer outro clube. Hoje, o GE trouxe a mesma informação de que o zagueiro teria comunicado de que não vai assinar um pré-contrato com outro clube porque tem a permanência do São Paulo como a sua prioridade. Da informação que eu, Alexander, tenho, já há um consenso em tempo de contrato, já há um consenso entre luvas, já há um consenso entre valores, já há um consenso geral em relação ao zagueiro. O que falta é realmente a resolução da dívida que o São Paulo tem com um dos empresários do Alan Franco, e é isso que tem dado uma atrasada no negócio. O São Paulo adiantou algumas questões a serem recebidas nos próximos dias. Existia a expectativa do São Paulo usar a parte da grana da venda do Ângelo, só que aí a venda do Ângelo acabou dando uma atrasada, a primeira parcela vai cair só no dia 26 de julho. Então agora o São Paulo está vendo outras possibilidades para fazer a quitação parcial dessa dívida e o restante será alongada em algumas parcelas. Então esse é o entrave neste momento, mas tanto do lado do São Paulo, que a gente sempre trouxe, e tanto do lado do atleta, que a gente também sempre trouxe, que a gente sempre trabalha dessa forma, trazendo o São Paulo e trazendo a outra parte. É sempre importante trazer as duas partes nessa questão, é de que o zagueiro quer ficar, quer permanecer no São Paulo por mais tempo. A tendência, tá? Feeling é de que o Alan Franco acabe renovando o seu contrato com o São Paulo mesmo com toda essa novelinha. Para a gente continuar aqui o nosso giro de notícias e trazer mais informações sobre o São Paulo. Lucas Moura e Ferreirinha, como é que tá a situação dos lesionados nesta quarta-feira? O São Paulo divulgou, deu um trechinho sobre a evolução dos dois atletas e a gente vai trazer aqui como é que tá essa situação. Os atacantes Lucas Ferreira é bom, né? Lucas e Ferreira seguiram seus cronogramas de recuperação com trabalhos de transição com a preparação física no gramado. Então eles ainda estão fazendo todo esse trabalho, devem terminar a semana fazendo essas atividades e aí fica a expectativa deles evoluírem na semana que vem para, quem sabe, estarem disponíveis para o confronto contra o Flamengo. Então, são atletas que estão no estágio basicamente final de sua evolução. O Luiz Gustavo segue o cronograma de recuperação física depois da embolia pulmonar. Então o Luiz Gustavo vai demorar ainda um tempinho para voltar, até porque tem toda uma questão de recondicionamento físico, ele é um caso mais sério. A expectativa é no mais tardar ali, ele volte ali na segunda semana de agosto. Mas o clube evita, né, trazer de fato uma data, porque é um caso mais grave. Então, durante a recuperação pode ter pode se agravar um pouquinho e tudo. Então, São Paulo, mesmo otimista para toda essa questão do Luiz Gustavo, existe um consenso ali para não fazer prazos que até podem acabar não se cumprindo lá na frente, porque é um caso um pouquinho mais grave, mas esse é um pouquinho do giro de notícias dos lesionados do São Paulo. Mais uma informação importante: CBF define a data do jogo entre Flamengo e São Paulo. Agora a data está definida e fechada. A partida entre Flamengo e São Paulo acontecerá no próximo dia 12, sábado, às 4h30, no estádio do Maracanã. Existia essa expectativa, essa dúvida, se a partida contra o Flamengo aconteceria de fato no dia 12 ou 13, sábado ou domingo, por conta da participação da equipe na Copa do Mundo de Clubes. Mas, como no último final de semana o Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique, então aí abriria espaço para o preenchimento dessa data. Até o Flamengo tentou nos bastidores dar uma adiada nesse confronto, até não sei se vocês viram, um perfil oficial do Flamengo
acabou postando ali jogos do clube em julho, seja bem-vindo Júlio e tal, sem a partida contra o São Paulo, porque existia até essa vontade da parte do Flamengo de ter esse adiamento, mas nas conversas a CBF explicou ao Flamengo que depois seria muito complicado recolocar essa data, porque vai que o Flamengo, por exemplo, ou o próprio São Paulo, cheguem nas finais de Copas, cheguem em tudo, então ficaria meio que inviável, o calendário tá muito enxuto, tá sem datas, então ficaria difícil da parte da CBF de conseguir uma nova data, então por conta disso houve essa resolução. Então, Flamengo e São Paulo acontecerá no estádio do Maracanã às 4h30 no sábado. Então, São Paulo vai ter Hernan Crespo estreando contra o Flamengo. Quero ver sua opinião. Seja membro do canal também, para você ter conteúdo exclusivo. Lá tem o nosso grupo do WhatsApp, 24 horas por dia. Hoje a gente bate um papo bem legal também, a gente resenha bastante. Tem vídeos exclusivos para os membros, lives exclusivas também. Então dá uma olhada aqui para você se tornar membro do nosso canal. Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, o São Paulo foi advertido pelo STJD por causa do excesso de crianças em campo na estreia do Campeonato Brasileiro. Rapaz, que história curiosa, né? Isso porque, na ocasião, o São Paulo colocou 34 crianças ali para aquela entrada do campo, sabe? Quando os jogadores vão entrar em campo, normalmente a regra é 22 jogadores, 11 de cada lado, entrando em campo, cada um com uma criança. Só que aí, na ocasião, o São Paulo acabou entrando com 34 crianças. A gente foi até recuperar ali as imagens daquela partida. O Rafael, por exemplo, estava com uma criança aqui e a outra aqui segurando ele aqui. Então, houve esse excesso de crianças, é permitido somente 22, então houve essa advertência por parte do STJD por conta desse caso, desse delito, pequeno delito que o São Paulo acabou cometendo na estreia do Campeonato Brasileiro, na partida contra o Sport, que aconteceu lá em abril, mas só agora que o São Paulo acabou sendo advertido por conta dessa situação. Um caso curioso, eu não me lembro de ter visto uma notícia dessa, mas queria muito saber a sua opinião aí nos comentários. Rapaz, que coisa, né? Que coisa. Pra gente continuar trazendo mais informações, só uma nota importante. Pela segunda vez, a comissão técnica do Hernan Crespo esteve em uma partida do Sub-20 do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Desta vez, eles acompanharam a derrota do São Paulo para o Juventude, lá no CFA, lá no Laudo Natel, lá em Cotia. A partida era importante para o São Paulo continuar, né, numa crescente, pontuando para subir na parte de cima da tabela, mas infelizmente o São Paulo acabou sendo derrotado pela equipe do Juventude e ainda continua com uma campanha irregular no Sub-20, mas é a comissão técnica de Hernan Crespo mostrando que vai sim olhar com carinho essa questão do Sub-20. Inclusive já sei que o Matheus Ferreira, volante que chegou do Vasco, por empréstimo até o final da temporada, o São Paulo tem uma opção de compra. Me fogem agora os valores, mas eu lembro de ter noticiado os valores, se eu não me engano, uma opção de compra de 500 mil. Mas eu preciso confirmar agora, depois eu trago com mais detalhes essa situação do Matheus Ferreira, mas é um volante que tem sido bem avaliado internamente. O próprio Crespo recebeu da comissão técnica fixa e também da diretoria que era um jogador interessante para o Sub-20, que já estava um pouco mais maduro e que caso o Crespo quisesse, ele estaria à disposição. É um dos jogadores, fora aqueles que já subiram, que podem acabar pintando aí com o técnico Hernan Crespo muito em breve. Pra gente continuar, só antes, um detalhe importante, aqui embaixo tem o link da All Sports, a plataforma de futebol mais completa que você vai ver hoje no Brasil. Isso porque tem jogos ao vivo, tem notícias exclusivas em primeira mão, tem programação de jogos, tem todo o cronograma, tem, para você que faz a sua fezinha, tem o comparativo de odds das casas de apostas, então é bem legal esse aplicativo, tenho certeza que você vai gostar bastante. Dá uma olhada aqui no link, que eu tenho certeza que você vai poder criar a sua conta de maneira gratuita e ainda vai ajudar bastante aqui no crescimento do canal, então o link tá aqui embaixo na descrição. Pra gente fechar o vídeo de hoje e trazer uma informação importante, o volante Wellington, revelado nas categorias de base do São Paulo, lembra dele?
ele meio que tá dando uma cavadinha para ter uma oportunidade no tricolor paulista. Para quem não lembra, o Wellington ele foi revelação das categorias de base do São Paulo, aquele volante camisa 5 que foi, por exemplo, campeão da Copa Sul-Americana 2012, fazendo dupla com o Denilson naquele meio-campo, onde acabou vencendo ali o Tigre da Argentina. Hoje ele tá com 34 anos, ele jogou no São Paulo de 2008 a 2018, né, em termos de tempo contratual. E aí ele deu uma entrevista lá no Zona Mista do André Hernan, meio que falando, ó, se pintar aí, não tô forçando nada, mas se pintar seria um prazer. Ele que é São Paulino de coração, inclusive lá nas tribunas do estádio do Morumbi, em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, principalmente nas primeiras rodadas, eu vi lá o Wellington lá. Ele estava na época junto com o Luan ali na beira do campo, ali, enquanto os jogadores faziam ali o treinamento. O Wellington estava lá, deu para ver ele lá sorridente, conversando com todo mundo. Ele, inclusive, teve um jogo que agora eu não vou me recordar, mas foi recente. Cara, foi recente, eu não lembro contra quem foi, mas ele esteve no estádio do Morumbi como adversário, e aí ele falou, né, do carinho, do sentimento que ele teve em poder participar, em poder voltar ao estádio do Morumbi naquela época, e aí foi por ali que ele conseguiu essa reaproximação com a diretoria do São Paulo, só realmente para ele ter um contato, para ele poder, por exemplo, voltar à forma física. Hoje ele está usando as instalações do CT da Barra Funda para se colocar ali em condições de estar disponível para o seu novo clube. Até acho difícil, né, dele acabar de ter uma oportunidade, porque a função de volante é uma que o São Paulo não está buscando no mercado. Ele também já é um atleta com uma idade um pouco mais avançada, e o São Paulo está querendo jogadores entre 22, 23 a 29 anos, justamente para trazer mais equilíbrio para essa equipe, já que tem muitos garotos da base e tem muitos jogadores veteranos. Então a ideia seria trazer jogadores nesse perfil. E aí tem outras opções dentro do elenco, já tem o Negruz, tem o Matheus Ferreira que pode subir do sub-20, tem também o Luan, isso dos jogadores que ainda precisam de espaço. Então acho difícil, mas vou até pegar as aspas do Wellington falando sobre essa possibilidade. Lá em entrevista pro Hernan, ele falou o seguinte: seria um sonho voltar a vestir a camisa do São Paulo, voltar a jogar no clube que eu e minha família amamos. É onde sou adaptado e identificado do torcedor comigo. Aí a identificação do torcedor comigo é nítida. Não vou me colocar nessa posição de querer um contrato, porque pode parecer que estou cavando uma vaga no elenco, algo que pode trazer uma pressão desnecessária para a diretoria, mas um sonho que eu tenho com certeza é assinar com o São Paulo. Fica aí as aspas do Wellington, você daria uma oportunidade para ele? Quero muito saber a sua opinião, deixe aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Ufa! Rapaz, teve notícia hoje, hein? Rapaz, teve notícia hoje, hein? Muita coisa acontecendo, mas a minha missão é sempre te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Um abraço para todo mundo, uma ótima quarta-feira, até a próxima, tchau!